A minha vida por si só, ela é muito inspiradora, né? Para quem não conhece, tenho certeza também que a gente vai acabar dando alguns highlights aqui dessa trajetória, Eu quero né? começar por ela. Pois é, e eu gosto sempre, Joel, de começar falando de um garoto Uhum. pobre da periferia de Lins, de uma comunidade, morava em 2 cômodos, né? Literalmente um barraco de chão batido, né? Sem banheiro, enfim, assim, como a maioria da Sim. população, né? Desprovida nas periferias, desprovida de saneamento, de esgoto, etc. E só que eu tive a felicidade de ter pais cristãos muito preocupados em me dar uma educação muito, muito diferenciada, Sim. né? Eu fui para a escola dominical, para quem não conhece, é como se fosse lá o catecismo Uhum. da Igreja Católica. No protestantismo você tem a escola dominical, que aos domingos as crianças vão para aprender a mensagem, aprender os mandamentos e ali vai formando em você vamos dizer, um caráter, uma pessoa diferenciada. E aí, com 12, 13 anos, essa ideia não sei se surgiu da minha mãe, enfim, do meu pai, ou minha própria, né? Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Lins é São Paulo? Lins, São Paulo, 60 mil habitantes, é uma cidadezinha do lado de Bauru, Tá bom. São José do Rio Preto, ali no meio. Tá. Com E quantos anos 12, 13 você anos, virou o maior eu me vendedor? descubro que mas, né, óbvio que eu fui perceber isso, né, com Tá. 23 anos, quando eu fui Tá. montar minha primeira empresa, que eu voltei ao tempo e, cara, pura intuição, né? E eu materializo isso da forma seguinte: comprei um Fusquinha 1962 para minha mãe, Aham. para a família, né? E eles falam, mas o que tem a ver o Fusquinha, né? A coisa de ter um carro? Não. Foi a solução que eu levei para a família, porque nós íamos para a igreja 3 vezes por semana, 1 hora e meia a pé. Tá. Então pensa, à noite, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, 3 Tá. vezes por semana, era um sacrifício enorme. Sim. E quando o Fusquinha chegou na garagem de casa, né, na verdade não era garagem, Sim. adentrou, né, adentrou o nosso quintal ali, ele mudou a nossa vida, né. Você comprou. Eu comprei vendendo coxinha, Com quantos anos? com 12, 13 anos. Então Peraí. foi algo Você assim, comprou um carro um com. Fusquinha, claro, minha mãe comprou, Lógico, mas você mas teve. fruto do meu trabalho e das minhas vendas. Eu fazia 2 viagens na parte da tarde, chegava da escola pública de manhã É. e à tarde eu fazia 2 voltas com a minha Monareta Monarch, criei uma clientela, fidelizei, É. vendia fiado na cadernetinha. Sim. No sábado eu passava para receber em todos os meus clientes. Então eu tinha vamos dizer, eu já empreendia com Com 12, certeza. 13 anos. Claro que por intuição. Não dá para imaginar que eu não me preparei para isso. Meus pais não tinham nenhuma capacidade, Sim. né, para montar uma estratégia. Não, nós vamos criar. Primeiro porque não havia marca, havia uma qualidade incrível no produto. Isso eu posso garantir. Tá. E aí o modelo operacional do negócio eu criei por intuição. Né? Quem fazia coxinha? Minha mãe. Sua mãe fazia coxinha e você saía Mas pra vender. assim, nunca vi igual, tá? Realmente era diferenciada. É. E eu busquei os nichos, por intuição, eu ia exatamente nos lugares que a clientela estava com fome. Aham. Por volta das 2h30, o trabalho principalmente pintor, eletricista, pedreiro, construção, marcenarias, eles sentem muita fome, porque é um trabalho pesado, Sim. eles precisam estar repondo. Então eu chegava ali 2h30 com aquele cheiro de coxinha quentinha, cara, Oferta assim, irresistível. crocante, com um recheio incrível. Não dava para quem quer. Eu já voltava rapidamente para casa, chegava a dar 3 viagens na parte da tarde. Era um volume de 600, 700 coxinhas por dia. Então, rapidamente, 8 meses, juntamos dinheiro e compramos o Fusquinha. Então, o Fusquinha simbolizou para mim algo que eu já queria deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, que é o seguinte, ó. O fruto do trabalho enriquece, o fruto do trabalho é muito nobre. Uhum. Né? E ali, por pura intuição, eu comecei a entender que eu poderia mudar o status quo da minha vida, eu poderia sair da periferia, eu poderia crescer profissionalmente se eu me dedicasse mais do que os outros. E não obstante a isso, Joel, eu vou para a minha segunda jornada. Continuo estudando, faço um curso de computação livre nos finais de semana e aprendi a programar computadores com 14 anos de idade.
Aquela oferta que aparece da escola pública, Sim. aquele pessoal divulgando, olha, tem um curso aqui aos sábados, tal. Eu fui lá, cara, fui fazer o curso de 3, 4 horas no sábado. É. E por intuição também entendi que pela computação talvez eu pudesse mudar a minha vida. Não era tão claro, né? Óbvio, Sim. como eu vi hoje que esse curso foi o que mudou a minha vida. O Semenzato é quem é hoje porque ele tomou a atitude de fazer um curso de computação logo no começo da sua carreira profissional. Bom, copiador de xerox foi meu primeiro emprego formal com carteira assinada, meio salário mínimo na carteira. Pô, lembro como se fosse hoje. Meu patrão, José Rafael Rosa Passini, Garagem Cópias, uma copiadora lá em Lins. Em 6 meses, eu não era apenas um copiador de xerox que queria chegar às 8 e ir embora às 6. Eu já chegava às 6h30, fechava todos os controles financeiros da copiadora, tinha 20 máquinas, então não era uma coisa simples, era um volume importante. Eu já gerenciava essa copiadora. E com 16 anos eu já era chefe de 20, 25 copistas. Mas qual a diferença? Eu não estava lá para fazer cópia, eu estava lá para fazer a cópia ficar melhor que a original. E assim, um cliente, um auditor de empresas, me viu no balcão da copiadora e falou, Semenzato, você é diferenciado. O network devia estar muito forte, eu devia estar me vendendo muito bem nessa conexão com as pessoas. E aqui, segunda mensagem, né? Faça relacionamentos. Conte para as pessoas o que você está fazendo. Conte para as pessoas quais são os seus sonhos. Se você não verbalizar os seus sonhos, se você não externar os seus desejos, ninguém vai ver e a oportunidade não vai surgir. Você precisa se mostrar para que as coisas aconteçam. Mas pode parecer estranho, né, Semenzato? Porque a gente escuta assim, não conte os seus sonhos para os outros. Você está falando o oposto. Para mim, cara, todas as pessoas que estão, e inclusive hoje aqui, eu já vou estar contando os próximos 5 anos, 10 anos, até o final a galera vai saber onde eu estou olhando, para onde eu quero chegar. Legal. Não tem segredo estratégico. O segredo está na execução. Você tem que ser melhor que os outros. Tá bom. E eu fui o melhor copiador de xerox que Lins já teve. O que é um copiador de xerox? Coloca o papel em cima do visor, aperta o botão verde assim e sai a cópia do outro lado. Só que eu não era esse simples copiador. É que você falou que a cópia tinha que ser Melhor que o original. Mas São 20 máquinas. Cada máquina tem uma característica que ela faz o fundo escuro do original ficar mais claro. Ela elimina fundo escuro com um eliminador. Então, cada máquina tem um atributo. É como se fosse uma máquina fotográfica com 50 recursos e que você soubesse usar os recursos da máquina. Sim. Qualquer um tira uma cópia de xerox, coloca o original Sim, em sim. cima, aperta o botão. Mas eu não era um simples copista. Eu fazia a cópia ficar melhor que o original. Um original, uma certidão toda suja, toda manchada, eu fazia aquela cópia ficar perfeita, limpinha. Você não acreditava que era uma cópia, porque ela ficou melhor que o original. Sim. Assim o Semenzato foi visto no balcão da copiadora por um cara chamado Valmir, um consultor de empresas. Ele falou, cara, você é diferenciado, eu quero te dar uma oportunidade. Você vai ser programador de uma das maiores empresas aqui de Lins, chamada Sermaco. Nesse momento, as portas se abrem para mim, para o mundo da computação. Rapidamente, eu fui para Cobra Computadores fazer curso. Lembra que eu tinha aquele cursinho Sim. de final de semana lá, que foi um cursinho de Basic. Quem é do mundo da computação vai lembrar que o Basic foi uma das primeiras linguagens de programação, depois veio o DBase, depois veio o DBase 3 Plus, depois veio o Summer e depois eu fui para o COBOL. Bom, rapidamente eu me torno o melhor programador que Lins teve na região, ou na sua história. Porque eu me entrego quando eu não era o copiador igual aos demais, eu queria ser diferenciado. Eu teria inúmeras histórias para contar de clientes aqui que a gente passaria o dia. Eu estou tentando só contar aqui pincelando os pontos mais importantes que fizeram a diferença. Certo. Sendo o melhor programador, eu conquistei, né, e sendo o melhor aluno, agora fazendo um curso técnico em processamento de dados, eu me formo com 17 para 18 anos, num curso técnico, trabalhava durante o dia como programador e à noite fazendo curso técnico em processamento de dados. Tá. Eu me torno, então, um técnico em processamento de dados e por ter sido o melhor aluno no colégio, eu sou convidado com 18 para 19 anos para me tornar professor segundo grau. E o que aconteceu, Joel?
eu me Pô, torno melhor o melhor professor de computação que Lins e região já teve na história.